Olá, turminha, tudo bem? O nosso assunto de hoje é sobre os africanos na África. Os africanos na África. Durante a expansão marítima europeia, os portugueses se aventuraram pela costa do continente africano. Algumas partes da África já eram conhecidas, mas a partir de 1415, quando se instalaram em Ceuta, os portugueses aumentaram esse contato e suas relações comerciais. Inicialmente negociavam ouro e outros produtos, passando depois a traficar e comercializar africanos escravizados. Na verdade, já havia escravidão na África antes mesmo da exploração europeia. Eram escravizados os perdedores de um conflito, pelos grupos rivais, as pessoas que contraíam dívidas e não conseguiam saldá-las, ou seja, não conseguiam pagá-las, e também quem cometia algum crime. Muitas dessas pessoas permaneciam na condição de escravos dentro de suas comunidades ou em sociedades vizinhas, e outras eram vendidas para os comerciantes árabes. Com os europeus, passou a existir o tráfico de pessoas escravizadas em larga escala, como uma atividade comercial extremamente lucrativa. Alguns grupos africanos também lucravam com esse comércio a organizar buscas e aprisionar pessoas para serem vendidas para os portugueses. A África é um continente onde vivem diversas etnias, ou seja, vários povos diferentes, cada um com sua cultura, organização, língua e religiosidade. Durante o século XV, alguns desses povos estavam organizados em reinos e impérios. Na África, antes da chegada dos europeus, havia várias comunidades organizadas de diferentes formas. Em alguns casos, essas comunidades se uniam sob o comando de uma delas, formando impérios. Nos impérios, geralmente, os grupos mantinham seu governo local e, ao mesmo tempo, obedeciam a um líder central, que controlava todos os outros líderes locais. Já os reinos eram formados por um conjunto de aldeias do mesmo grupo, com um único chefe político. Havia reinos e impérios, tanto grandes quanto pequenos, e geralmente os governantes vinham de uma família de reis. Mas havia também grupos que se organizavam sem a presença de reis, escolhendo seus governantes de outras formas. Foi com essas sociedades bem organizadas que os europeus iniciaram o comércio de ouro e de outras riquezas, passando depois a comercializar pessoas escravizadas. O tráfico de escravos. A partir de 1530, quando os portugueses iniciaram as plantações de cana-de-açúcar, foi preciso providenciar mão de obra para trabalhar nos engenhos. As tentativas de usar indígenas como escravos não deram certo por diversos motivos. Por exemplo, as doenças europeias, como gripe e varíola, eram fatais a esses povos e dizimaram grande parte deles, ou seja, foi destruída uma grande parte desses indígenas. E também as fugas eram constantes, pois os indígenas conheciam bem o território. Com isso, os portugueses decidiram intensificar o tráfico de africanos escravizados para a América, ou seja, quando não podiam mais contar com a mão de obra escrava de indígenas, eles passaram a usar o tráfico de africanos escravizados para a América. Para facilitar o comércio, os portugueses, também franceses, ingleses e holandeses, construíram fortalezas na costa africana, nos lugares onde ancoravam suas embarcações, e fundaram colônias e povoados nos territórios africanos que foram conquistando. Com a colonização do Brasil, os portugueses aumentaram o tráfico de africanos escravizados. Por volta de 1570, já havia milhares deles no Brasil. Na África, já existia a escravidão bem antes de os europeus chegarem. Em diversos casos, a escravidão acontecia em decorrência de guerras. Contudo, muitas vezes os prisioneiros escravizados, com o passar do tempo, eram incorporados ao grupo que os havia capturado, deixando aquela condição de escravos. Acontecia ainda a escravidão por dívidas, por crimes e até para conseguir recursos para viver. Aproveitando-se dessa situação, os europeus passaram a oferecer diversos produtos em troca de escravos. A vida dos escravos no Brasil. Não há um número exato de quantas pessoas foram trazidas para o Brasil nos mais de 300 anos que durou o período escravista, mas a quantidade aproximada é de 4 milhões de africanos. No Brasil, o trabalho escravo era direcionado para diversos fins, em todas as tarefas do engenho de açúcar, como plantar, colher a cana, produzir o açúcar, entre outros. Nas minas de extração de ouro e diamante, como escravos de aluguel ou escravos de ganhos, ou seja, eram aqueles escravos obrigados a saírem nas ruas para vender mercadorias e ao fim do dia trazer alguma quantia de dinheiro para os seus senhores, nas quais faziam serviço de vendedores, barbeiros, sapateiros, entre outros.
As mulheres escravas, além de fazer as mesmas tarefas que os homens, trabalhavam na cozinha e como amas de leite, cuidando dos filhos de seus senhores. Mas, independentemente da atividade, a rotina era de 12 horas a 15 horas de trabalho diárias, com pouco tempo de descanso. Nos dias de folga, alguns escravos, dependendo da relação que tinham com o seu senhor, trabalhavam em seu próprio benefício, cultivavam pequenas roças em espaços cedidos nas propriedades e usavam o que colhiam para complementar a pouca alimentação recebida. Se havia sobra, vendiam e guardavam o dinheiro para comprar sua alforria. O termo alforria significa liberdade. Os escravos eram vigiados pelos feitores, eram homens encarregados de cuidar deles e castigá-los. Castigos físicos eram frequentes. Para punir os escravos, os feitores utilizavam peças como chibata, um tipo de vara fina e comprida, máscaras de ferro, correntes e palmatória, instrumento de madeira usado para golpear as pessoas nas mãos, chegando até a queimá-los com ferro, água ou óleo quente. Mas os escravos não aceitavam suas condições passivamente, e enquanto houve escravidão, também houve resistência. Eles lutavam contra essa situação de diferentes maneiras, desobedecendo as ordens, fazendo rebeliões, destruindo os bens e as propriedades dos senhores e, principalmente, fugindo sozinhos ou em grupos. Nessas fugas, muitos se reuniram em comunidades organizadas nas matas chamadas de quilombos. Essa foi a nossa aula de história sobre os africanos na África. Espero que vocês tenham aprendido e exercitem seus conhecimentos fazendo suas atividades.